A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Elias Teodoro e hoje nós meditaremos no capítulo 17 de Mateus. Este capítulo começa com uma cena gloriosa no alto de um monte e termina com Pedro pegando um peixe para pagar seus impostos. Que contraste! No entanto, Jesus Cristo, o Rei, é o tema do capítulo todo. Os três acontecimentos deste capítulo oferecem três imagens do Rei. A primeira imagem que nós vemos é o Rei em sua glória. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 13. De acordo com Mateus e Marcos, a transfiguração ocorreu 6 dias depois, enquanto Lucas diz cerca de 8 dias depois. Não há contradição, uma vez que o relato de Lucas é o equivalente judeu a cerca de uma semana depois. Durante essa semana, os discípulos devem ter discutido o significado das declarações de Jesus sobre sua morte e ressurreição. Por certo, também estavam se perguntando o que aconteceria com as profecias do Antigo Testamento a respeito do reino. Se Jesus pretendia construir uma igreja, o que aconteceria com o reino prometido? O texto não diz o nome do lugar em que esse milagre ocorreu, mas é provável que tenha sido no Monte Hermon, perto de Cesareia de Filipe. A transfiguração revelou 4 aspectos da glória de Jesus Cristo, o Rei. O primeiro aspecto é a glória de sua pessoa. Tanto quanto sabemos pelos relatos bíblicos, essa foi a única vez que Jesus revelou sua glória de tal forma durante o seu ministério aqui na terra. A palavra traduzida por transfiguração dá origem ao nosso termo metamorfose, que significa uma mudança exterior provinda de uma transformação interior. Quando uma lagarta constrói um casulo e depois sai de dentro dele na forma de uma borboleta, deu-se um processo de metamorfose. A glória de nosso Senhor não refletiu algo exterior, mas sim irradiou algo interior. Houve uma mudança exterior que veio de dentro de Jesus e fez com que sua glória essencial resplandecesse. Por certo, esse acontecimento serviria para fortalecer a fé dos discípulos, especialmente de Pedro, o qual havia confessado pouco antes que Jesus era o Filho de Deus. Sua confissão de fé não teria sido tão significativa se ele a tivesse feito depois da transfiguração. Pedro creu, confessou sua fé e recebeu sua confirmação. Muitos anos depois, João relembrou este acontecimento quando o Espírito o inspirou a escrever. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Em seu evangelho, João enfatiza a divindade de Cristo e a glória de sua pessoa. Quando veio à terra, Jesus Cristo deixou de lado sua glória. Por causa de sua obra consumada na cruz, recebeu de volta sua glória, que hoje compartilha conosco. No entanto, não precisamos esperar pelo céu para participar dessa glória da transfiguração. Quando nos entregamos a Deus, Ele transfigura nossa mente. Romanos 12, versículos 1 e 2. Ao nos sujeitarmos ao Espírito de Deus, Ele nos transfigura de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ao examinarmos a palavra de Deus, vemos o Filho de Deus e somos transfigurados pelo Espírito de Deus na glória de Deus. A transfiguração revelou ainda a glória de seu reino. No encerramento de seu sermão sobre tomar a cruz, Jesus prometeu que alguns de seus discípulos veriam o Filho do Homem no seu reino, conforme Mateus capítulo 16, versículo 28. E por isso ele selecionou Pedro, Tiago e João para testemunharem esse acontecimento. Esses 3 amigos haviam acompanhado Jesus à casa de Jairo e posteriormente estariam com ele no jardim do Getsêmani, antes da crucificação. Jesus estava ensinando a estes 3 homens que ele é vitorioso sobre a morte. Ressuscitou a filha de Jairo e se entregou à morte no jardim. A transfiguração ensinou que ele foi glorificado na morte. A presença de Moisés e de Elias foi significativa, pois Moisés representava a lei e Elias os profetas.
Toda a lei e os profetas apontam para Cristo e se cumprem em Cristo. Nenhuma palavra do Antigo Testamento deixará de ser cumprida. O reino prometido será estabelecido. Assim como esses 3 discípulos viram Jesus glorificado na terra, também o povo de Deus o veria em seu reino glorioso na terra, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Pedro aprendeu essa lição e nunca mais a esqueceu. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Foi isso que Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 e seguintes. A experiência de Pedro no monte apenas fortaleceu sua fé nas profecias do Antigo Testamento. O mais importante não é testemunhar grandes feitos e prodígios, mas ouvir a palavra de Deus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Todos os que são nascidos de novo pertencem ao reino de Deus. Trata-se de um reino espiritual, separado das coisas materiais deste mundo. Mas um dia, quando Jesus voltar, haverá um reino glorioso por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 7, com Jesus Cristo governando como rei. Os que crerem nele reinarão com ele na terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Outra revelação que a transfiguração trouxe para nós é a glória de sua cruz. Os discípulos precisavam aprender que o sofrimento e a glória andam juntos. Pedro não queria que Jesus fosse a Jerusalém para morrer, de modo que teve de ensinar-lhe que sem seu sofrimento e morte não haveria glória. Sem dúvida, Pedro aprendeu a lição, pois em sua primeira epístola enfatiza repetidamente o sofrimento e a glória. Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre sua partida em Jerusalém, Lucas 9:31. Seu sofrimento e morte não seriam um acidente, mas uma conquista. Pedro usou a palavra partida ao descrever sua morte iminente, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 15. Para o cristão, a morte não é uma estrada de mão única para o esquecimento. Antes, é uma partida, um êxodo, a libertação da escravidão desta vida, das coisas deste mundo, para a gloriosa liberdade da vida no céu. Pelo fato de Cristo ter morrido e pago o preço, nós podemos ser redimidos, comprados e libertados. Os 2 discípulos de Emaús esperavam que Jesus libertasse a nação da escravidão romana. Jesus não morreu para oferecer liberdade política, mas sim para conceder liberdade espiritual. Fomos libertos do sistema do mundo, de uma vida fútil e sem propósito, e da iniquidade. Nossa redenção em Cristo é decisiva e definitiva. A transfiguração revelou ainda a glória de sua submissão. Pedro não conseguia entender por que o Filho de Deus se sujeitaria a homens tão perversos e sofreria de forma voluntária. Deus usou a transfiguração para ensinar a Pedro que Jesus é glorificado quando negamos a nós mesmos, tomamos nossa cruz e o seguimos. A filosofia do mundo é salve sua vida, mas a filosofia cristã é entregue sua vida a Deus. Ao se colocar diante deles em glória, Jesus provou aos 3 discípulos que a entrega sempre conduz à glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Primeiro a cruz, depois a coroa. Cada um daqueles 3 discípulos viveria essa importante verdade. Tiago seria o primeiro dos discípulos a morrer. Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. João seria o último, mas enfrentaria perseguições intensas na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Pedro passaria por muitas aflições e no final daria sua vida por Cristo. João capítulo 21, versículos 15 a 19 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Pedro opôs-se à cruz quando Jesus mencionou sua morte pela primeira vez. No jardim, usou sua espada para defender o mestre. Até mesmo no Monte da Transfiguração, Pedro tentou dizer a Jesus o que fazer, pois queria construir ali 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, para que todos permanecessem ali e desfrutassem a glória. Mas um pai
interrompeu a Pedro naquele momento e deu outras instruções. A ele ouvi. O Pai não permite que seu Filho amado seja colocado no mesmo nível que Moisés e Elias. A ninguém senão Jesus. Esse é o padrão de Deus. Mateus 17:8. Enquanto descia o monte com seus 3 discípulos, Jesus advertiu-os a que não dissessem nada a ninguém do que haviam visto, nem mesmo aos outros discípulos. Mas os 3 homens ainda estavam perplexos. Haviam aprendido que Elias viria primeiro em preparação para a fundação do reino. A presença de Elias no monte seria o cumprimento dessa profecia? Jesus responde a essa pergunta de 2 maneiras. Primeiramente, sim, Elias viria conforme profetizado em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas em termos espirituais, Elias já havia vindo na pessoa de João Batista. Vê Mateus 11, versículos 10 a 15 e Lucas 1, 17. A nação permitiu que João fosse executado e pediria que Jesus fosse morto. Apesar de tudo que os líderes perversos fariam, Deus realizaria seu plano. Quando se dará a vinda de Elias para restaurar todas as coisas? Alguns acreditam que Elias virá como uma das 2 testemunhas cujo ministério é descrito em Apocalipse capítulo 11. Outros acreditam que a profecia foi cumprida no ministério de João Batista e dessa forma Elias não virá outra vez. Outra imagem que nós temos em Mateus 17 é o rei e seu poder. Mateus 17, versículos 14 a 21. Daqui passamos da montanha da glória para o vale da necessidade. A aparição repentina de Jesus e de seus 3 discípulos surpreendeu a multidão. E um pai havia levado o filho endemoniado aos 9 discípulos que ficaram e implorava a eles que o curassem, mas eles não puderam. Os escribas viram o que aconteceu e estavam usando o insucesso dos discípulos para discutir com eles. Enquanto os escribas faziam acusações e os discípulos se defendiam, o demônio estava quase matando aquele menino indefeso. Quando comparamos os relatos dos evangelhos dessa cena dramática, descobrimos que esse filho único estava de fato em grande perigo. De acordo com Mateus, o menino enfermo era epilético e suicida, atirando-se repetidamente no fogo ou na água. Marcos o descreve como um mudo que caía no chão com frequência, espumando e rangendo os dentes, depois ficando com o corpo todo rígido. Lucas diz que o menino era o filho único e que gritava ao entrar em convulsões. Apesar de alguns desses sintomas poderem ter causas naturais, o menino estava, em verdade, à mercê de um demônio. Uma vez que os discípulos não conseguiram fazer coisa alguma, não é de se admirar que o pai certamente tenha se ajoelhado aos pés de Jesus. E a primeira reação de Jesus foi uma tristeza profunda. Ao olhar para seus discípulos envergonhados, para os escribas argumentando e para o pai necessitado e seu filho, o mestre certamente deve ter se movido de íntima compaixão e disse: até quando estarei convosco e vos sofrerei? A incredulidade e a perversidade espiritual deles era um peso para Jesus. Como Jesus se sente ao olhar para os cristãos fracos de hoje? Jesus libertou o menino e ordenou que o demônio nunca mais retornasse àquele corpo. O demônio tentou ainda uma última cartada, para que a multidão pensasse que o menino estava morto. Isso nós vemos em Marcos capítulo 9, 26, capítulo 9, versículo 26. Mas Jesus levantou o menino e o entregou a seu pai, enquanto a multidão maravilhada dava glórias a Deus, conforme Lucas capítulo 9, versículo 43. Os 9 discípulos que ali estavam deveriam ter sido capazes de expulsar os demônios. Aquele demônio, melhor dizendo. Jesus lhes dera poder e autoridade, conforme vimos em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 8. Mas, de alguma forma, eles haviam perdido esse poder. Quando perguntaram a Jesus qual havia sido a causa dessa derrota vergonhosa, Jesus respondeu: primeiramente, falta de fé, Mateus 17, 20, falta de oração, Marcos 9, 29, e falta de disciplina, Mateus 17, 21. Apesar de esse versículo não ser encontrado em vários outros manuscritos, talvez aqueles 9 discípulos estivessem com ciúmes por não terem sido chamados
para acompanharem Jesus até o monte. É possível que durante a ausência de Jesus também tenham se acomodado e deixado de orar, enfraquecendo desse modo a fé, ficando despreparados para a crise que surgiu. Como Sansão, saíram para a batalha sem perceber que não tinham forças. Seu exemplo mostra como precisamos estar sempre espiritualmente saudáveis. A expressão como um grão de mostarda sugere não apenas o tamanho, Deus honrará até mesmo uma pequena fé, não é verdade? Mas também vida e crescimento. Ter fé como uma semente de mostarda é ter uma fé viva, alimentada para crescer. A fé deve ser cultivada a fim de que cresça e realize feitos ainda mais poderosos para Deus. Se os 9 discípulos tivessem se mantido firmes na oração, na disciplina e na meditação na palavra, certamente teriam sido capazes de expulsar aquele demônio e de salvar o menino. Toda essa cena ilustra o que Jesus fará quando deixar a glória do céu e vier para a terra, ou seja, derrotará Satanás e o manterá cativo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 6. Outra imagem que temos de Cristo, a terceira imagem que vemos aqui no capítulo 17 de Mateus, está descrita o rei em sua humildade. Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Pela segunda vez, Jesus ele fala de sua morte e ressurreição. Os discípulos estavam profundamente angustiados e temerosos de pedir mais detalhes sobre esse assunto. Quando Jesus voltou à vida no 3º dia, os discípulos não acreditaram nos relatos da ressurreição, pois se esqueceram das promessas de seu mestre, conforme Marcos capítulo 16, versículo 14. Mas os inimigos de Jesus se lembraram daquilo que ele havia dito. João capítulo 2, versículo 19, e agiram de acordo. Mateus capítulo 26, versículos 62 a 66. Que paradoxo! Um rei tão pobre que não tinha 2 dracmas para pagar o imposto anual do templo. Convém observar as características singulares desse milagre. Esse milagre é registrado apenas por Mateus. O ex-coletor de impostos escreveu o Evangelho do Rei, e esse milagre confirma a realeza de nosso Senhor. Os reis humanos não cobram tributo de seus filhos. Jesus afirmou estar livre do imposto, pois era o filho do rei, o filho de Deus. Como filho de Deus, era pobre demais para pagar até mesmo 2 dracmas, e seus discípulos também não tinham recursos. Assim, Jesus exercitou sua soberania sobre a natureza para suprir essa necessidade. Deus deu a Adão e Eva domínio sobre a natureza, inclusive sobre os peixes do mar. O homem perdeu esse domínio por causa do pecado, de modo que Pedro não era capaz de controlar o peixe, nem de encontrar o dinheiro. Jesus Cristo exerceu esse domínio não apenas sobre os peixes, mas também sobre os animais terrestres e sobre os pássaros. Jesus Cristo recuperou com sua obediência aquilo que Adão perdeu por causa de suas desobediências. Os cristãos de hoje não possuem domínio total sobre a natureza, mas um dia reinaremos com Cristo e dominaremos com Ele. Enquanto isso, Deus cuida de seus filhos e providencia para que a natureza trabalhe em favor dos que confiam e obedecem. Outra característica singular deste milagre é que é o único milagre que Jesus realizou para suprir as próprias necessidades. Satanás havia tentado Cristo a usar seus poderes divinos para si mesmo, conforme Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas Jesus havia recusado. Nesse caso, porém, não usou seus poderes só em benefício próprio, pois havia outras pessoas envolvidas no milagre. Jesus explica que o milagre foi realizado para que não os escandalizemos. Não queria que as pessoas se ofendessem vendo em um judeu deixar de contribuir para o ministério no templo. É verdade que Jesus não hesitou em quebrar as tradições humanas dos fariseus, mas teve o cuidado de obedecer à lei de Deus. Como cristãos, não devemos usar nossa liberdade em Cristo para fazer mal a outros, nem para destruí-los. Teoricamente, Jesus não precisava pagar o imposto, mas por motivos práticos pagou a si mesmo. Assim mesmo, também incluiu o imposto de Pedro para que o testemunho deles não fosse prejudicado. Uma outra característica singular desse milagre é que é o único milagre envolvendo dinheiro. Uma vez que Mateus havia sido coletor de impostos,
não é de surpreender que tenha demonstrado interesse particular por esse milagre. O imposto em questão havia sido instituído no tempo de Moisés, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 11 e seguintes. O dinheiro da primeira coleta foi usado para fazer as bases de prata onde eram encaixadas as colunas do tabernáculo. Êxodo capítulo 38, versículos 25 a 27. Posteriormente, o imposto arrecadado passou a ser usado para a manutenção do tabernáculo e do templo. Esse dinheiro deveria ajudar os judeus a lembrarem que haviam sido resgatados da escravidão egípcia. Os cristãos foram remidos pelo sangue precioso de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Outra característica singular deste milagre é que é o único milagre em que Jesus usou apenas um peixe. Jesus havia multiplicado os peixes para Pedro e voltaria a fazê-lo em outra ocasião posterior. Nesse caso, no entanto, usou apenas um peixe. A complexidade desse milagre é impressionante. Primeiro, alguém teve de perder uma moeda na água. Depois, o peixe teve de pegar aquela moeda e de retê-la em sua boca. Na sequência, mesmo levando uma moeda na boca, esse mesmo peixe teve de morder o anzol que Pedro jogou na água e teve de ser fisgado. A complexidade dessa série de acontecimentos não nos permite dizer que possam ser atribuídos a mero acaso, mas sim um verdadeiro milagre. Uma outra característica singular que nós vemos neste milagre é que é um dentre vários milagres realizados em favor de Pedro. Não sabemos como os outros discípulos pagaram o imposto. Esse foi um dos vários milagres que Jesus realizou por Pedro. O Senhor curou a sogra do apóstolo, ajudou-o em sua pescaria, permitiu que andasse sobre as águas, curou a orelha de Malco e livrou Pedro da prisão. Não é de se admirar, porém, no entanto, que Pedro tenha escrito: lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Jesus conhecia as necessidades de Pedro e supriu todas elas. Ao entrar em casa, Pedro estava certo de que seu problema seria resolvido, mas antes que pudesse dizer a seu mestre o que fazer, Jesus o instruiu como proceder. Deus o Pai havia interrompido Pedro no monte, conforme Mateus capítulo 17, versículo 5. E aqui, Deus o Filho interrompeu-o em sua casa. Se deixarmos Jesus nos instruir, Ele certamente suprirá nossas necessidades para a sua glória. Uma outra característica singular deste milagre é que é o único milagre cujo resultado não se encontra registrado. Seria de se esperar que o texto continuasse o relato dizendo algo como: e Pedro foi ao mar, jogou o anzol e fisgou o peixe, depois abriu a boca do peixe e encontrou lá uma moeda, a qual usou para pagar o imposto dele e de Jesus. No entanto, não existe o versículo 28 do capítulo 17 de Mateus. Como sabemos então que esse milagre realmente aconteceu? Porque Jesus afirmou que aconteceria. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. A fé de Pedro nessa situação é louvável. Quem vivia à beira-mar estava acostumado a vê-lo como uma rede nas mãos, não com anzol. Mas Pedro creu na palavra de Deus e Deus honrou sua fé. Se confiarmos no Rei, Ele suprirá nossas necessidades ao obedecermos a sua palavra. Amados irmãos, Deus os abençoe grandemente. Espero que essa pequena meditação que fizemos acerca do capítulo 17 de Mateus seja edificante para as vossas vidas e que Deus continue suprindo, assim como supriu a Pedro, todas as vossas necessidades em Cristo Jesus.